Santo. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro. Cante ao Cordeiro. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Teu nome. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus.
bem forte. Aplauda Ele que Ele merece. Aleluia, glória a Deus. Continue nesse mesmo espírito de adoração. Pega na mão da pessoa que está perto de você, próxima a você. Vamos orar uns pelos outros, né? Vamos agradecer ao nosso Deus. O fato de estarmos aqui nesta noite, reunidos aqui na sua casa para adorá-lo. Agradeça a Deus agora pela vida do teu irmão, da tua irmã. E peça nessa noite a bênção de Deus sobre a vida dele ou dela. Peça que Deus nessa noite fale ao coração de cada um de nós. Que nós que saímos das nossas casas, dos nossos lares para estar aqui nesse lugar, que sejamos tocados pela presença desse Deus que é santo, 3 vezes santo. Que a presença dele venha inundar, venha envolver cada coração, cada pessoa que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós glorificamos o teu nome, rendemos ao Senhor ações de graças, ó Pai, nesta noite. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nos reunimos aqui neste lugar, nesta tua casa, Senhor Deus amado, chamado casa de oração para todos os povos, para buscarmos a tua face, buscarmos a tua presença, para, Deus amado, como igreja do Senhor, te adorar, ó Deus, nesta noite. Pai querido, vai tomando cada coração, cada vida, cada pessoa que está aqui nesta noite, ó Deus. Que nós sejamos, ó Pai, ministrados pela tua presença, que sintamos a tua presença. Tira de nós todo o peso espiritual, toda opressão, toda depressão, toda ansiedade. Aquieta o nosso coração agora para ouvir a tua palavra, Pai. Dá-nos ouvidos sensíveis. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, ó Pai. Venha de encontro a cada um de nós, ó Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Continua conosco nesta noite. Continua realizando em nós, ó Deus, a tua boa vontade, ó Pai, o teu querer, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E recebe agora neste momento, ó Deus, a adoração, o louvor do teu povo. Assim oramos, pedimos a Deus e te agradecemos em no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos chamar as nossas crianças, né? As criancinhas, por favor, podem vir. Nós vamos orar por elas. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, mas elas estarão indo a um outro culto, né? Preparado para elas ali, com a nossa querida irmã Raimunda Barbosa, que já está aqui. Glória a Deus. Oremos sempre por essas crianças, né? Oremos para que os pais também venham à igreja e tragam seus filhos. Hoje pela manhã, não sei se foi hoje ou ontem, acho que foi ontem que eu falei sobre a responsabilidade da gente, enquanto pais, né, ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Estamos vivendo um tempo onde muitas das crianças estão se perdendo porque não têm sido ensinadas no caminho que deve andar. E muitas dessas crianças em casa, chega o horário do culto, fica assim: papai, mamãe, vamos para a igreja. Aí o pai e a mãe falam assim: não, filho, hoje não vamos no culto não, né? Aí amanhã esses pais vão dizer para essas crianças já grandinhas: filhos, vamos à igreja? Não, pai, hoje eu não vou não estou afim não. Então é muito sério isso. Nós temos que orar sempre por essas crianças que têm vindo aqui à casa de Deus, e orar para que Deus produza na vida dos pais, dos familiares, né, um despertar para virem trazer os seus filhos à casa de Deus. Amém? Oremos. Senhor, nós queremos abençoar os nossos pequeninos, essas crianças que o Senhor ama, Pai, que o Senhor morreu também por elas, ó Deus, que elas sejam ensinadas, ó Deus, um caminho da salvação, e que elas possam, ó Deus, no entendimento delas, ó Pai, nesta noite, compreender também a Tua palavra, receber de bom grado no coração delas, ó Pai, aquilo, ó Deus, que a irmã Raimunda estará ministrando ao coração delas. Assim nós como igreja oramos, nós as abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, crianças, podem ir. E nós que aqui ficamos, abramos a nossa Bíblia no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler a partir do verso 5. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5.
Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Nós vamos ler até o verso 11. Na minha tradução tem como tema o exemplo de Cristo na humilhação. Eu quero falar nessa noite sobre o senhorio de Cristo. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Todos achamos? Amém? Então vamos aí, acompanhe a leitura. Diz o texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, fala conosco nesta noite, ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o senhorio de Cristo, ou seja, Jesus como o Senhor de todas as coisas, o Senhor das nossas vidas. E essa palavra Senhor, ela é aplicada a Jesus no Novo Testamento, né? Esta palavra, ela vem de uma palavra grega, que quer dizer, traduzido, né? A palavra grega é kurios, que significa ou se traduz, né, por amo, por dono, por proprietário, por senhor, por soberano. Então essa palavra kurios, que é aqui, né, o Novo Testamento foi escrito em grego, né, o Velho Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego koiné, né, um grego popular. Então a palavra grega para Senhor é kurios, e o significado de kurios é proprietário, amo, dono, soberano, né? E esta palavra, ela designava, quando ela usada, ela designava ou designa aquele rei ou aquele soberano que dispõe da vida do seu súdito, ou seja, o súdito do soberano, do rei, estava nas mãos do seu senhor de forma integral. Então aquele soberano, aquele rei, ele tinha poder sobre aquele súdito de vida ou morte. Ele poderia, né, ele tinha o direito de manter aquele súdito vivo ou então matá-lo. A vida daquele súdito estava totalmente entregue à mão desse soberano, desse kurios, desse senhor. E é interessante que os imperadores do tempo ali de Jesus, né, os imperadores romanos, eles eram considerados senhores. Usava-se também esse termo kurios para eles, né? Então o imperador ou os imperadores daquela época se consideravam como senhores desses termos, né? E eles costumavam exigir do seu súdito a adoração a eles, né? Eles queriam ser adorados pelos súditos, né? E se diziam esse kurios, esse senhor, esse soberano, né? Essa pessoa soberana. E um dos grandes conflitos que foi vivido pela igreja primitiva foi exatamente isso. Os imperadores romanos, eles exigiam dos cristãos lealdade. Eles exigiam, né, que os cristãos dividissem com eles, né, ou melhor, que eles negassem a lealdade a Jesus e fossem leais a eles, os imperadores. E eles queriam, ou eles exigiam, que os cristãos dissessem: César é o Senhor. Mas os cristãos diziam, os cristãos fiéis proclamavam assim: Jesus é Senhor. E por isso que muitos foram perseguidos,
né? O cristianismo passou um período na história de perseguição no tempo dos imperadores, exatamente porque eles não se prostravam diante do imperador, como esse Cúrios, mas sim, eles se prostravam diante de Jesus como o Senhor deles. E aí eu pergunto para nós nessa noite, será que nós também temos tido Jesus como nosso Senhor? Será que nós temos nos prostrado diante de Jesus? Temos reconhecido ser Jesus o Senhor? E esse texto que nós acabamos de ler aí, né? O versículo de número 9, do capítulo 2, está escrito assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E o verso 11 fala: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Nós precisamos hoje declarar também isso. Acabamos de cantar um louvor, né? Nós devemos declarar o nome de Jesus. Tem uma outra tradução da música que fala: devemos clamar ou chamar pelo nome de Jesus. Mas eu gosto da letra que fala que devemos declarar, né, o nome de Jesus. Mas antes aqui de falar acerca do senhorio de Jesus, vamos pensar aqui como que Jesus conquistou esse nome, como que Jesus foi exaltado, né? A ponto de que o texto fala que ao nome de Jesus todo joelho haveria de se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua haveria de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Como que ele conquistou, né, esta autoridade, esta posição, como que ele chegou a ser exaltado a tal ponto? E aqui nós vemos então no texto, a partir do versículo 5, né, a resposta. E em primeiro lugar, no versículo 7, vai dizer que Jesus, ele conquistou esse nome porque ele se esvaziou. Olha aí o verso 7, diz aí: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Então a primeira coisa que nós aqui vemos, que levou Jesus a ser exaltado acima de tudo e de todos, foi porque antes ele se esvaziou, ou seja, ele humilhou a si mesmo. O princípio bíblico que nós aprendemos na palavra de Deus acerca da humilhação, né? Aquele que é humilhado será exaltado. E aquele outro texto de Provérbios capítulo 15, verso 33, que diz que a humildade precede a honra, aplica-se à pessoa de Jesus. Nós aprendemos à luz da palavra que Jesus, ele é Deus, né? Aí o verso de número 6 fala: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória, assumiu a forma humana. Ele veio como homem, ele veio como servo, ele veio em humildade. E esta atitude de Jesus deu a ele o direito de ser depois exaltado por Deus, né? Jesus, ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder divino. Ele esteve aqui no nosso meio, ele não deixou de ser Deus. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas ele não usou da sua prerrogativa de Deus. Há um momento da cruz que as pessoas diziam: se tu és o Filho de Deus, sai desta cruz, salva a você mesmo e salva também a nós, diziam os ladrões que foram pregados ao lado de Jesus. Mas ele em momento algum fez uso do poder que ele tinha sendo Deus. Ele viveu como homem, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se despiu de toda a sua glória, né? Ele abriu mão da sua prerrogativa de Deus, e ele veio e viveu como homem e como servo. Olha o verso 7 fala: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Né? Nós vemos muitas vezes o próprio Jesus falando dessa necessidade, né? De renúncia, de abrir mão de alguma coisa, de perder, de sair perdendo.
Nós às vezes temos essa dificuldade. Nós queremos muitas vezes ser exaltados por Deus. Nós queremos ser abençoados por Deus. Mas nós não queremos nos colocar numa posição de humilhação ou de humildade. Esquecendo muitas vezes que a palavra diz que quem se humilha será exaltado. É verdade também o contrário. Quem se exalta será humilhado. Jesus foi exaltado porque ele se humilhou, né? Ele se esvaziou, ele esvaziou-se de toda a sua glória, de todo o seu poder. Segunda coisa, ele conquistou esse nome, que é sobre todo nome, porque ele tornou-se servo. Verso 7 fala ainda, né? Assumindo a forma de servo, né? E foi isso que ele nos ensinou. Jesus, em muitos lugares no Evangelho, ele nos ensinou não apenas por palavras. Ele não somente disse que nós devíamos ser servos, que deveríamos servir uns aos outros. Mas o próprio Jesus também nos ensinou com o seu próprio exemplo. Ele diz lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Deus o exaltou porque ele antes se humilhou, assumiu uma forma humana, foi servo. E um exemplo maior que me chama muita atenção em Jesus foi no último dia dele aqui na terra. Antes de ser entregue nas mãos dos pecadores, ele reuniu os seus discípulos para tomar a última ceia. E diz a Bíblia que num dado momento ele estava na cabeceira ali da mesa, né? A cabeceira da mesa era para a pessoa de autoridade. Ele sai daquela posição, tira a vestimenta de cima, cinge uma toalha, pega uma bacia com água e ele sai lavando os pés dos seus discípulos, um a um. E depois que ele termina, ele diz: olha, vocês entenderam o que eu fiz? Se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem fazer isso uns com os outros. Então Jesus não apenas ensinou por palavras, mas ele ensinou também com a própria vida. Ele de fato foi servo, ele veio para servir. E nós precisamos aprender isso com Jesus. Nós precisamos entender que nós estamos aqui neste mundo, fomos salvos por ele, por Deus, por Jesus, para sermos servos uns dos outros, servir a humanidade perdida. Então nós temos que ter essa disposição, porque uma vez que nós agimos assim, a semelhança de Jesus, nós seremos por Deus exaltados. Mas não, o que nós queremos muitas vezes? Nós queremos a posição, o lugar de exaltação, antes de experimentar o lugar de humilhação, de autoesvaziamento, de renúncia, de sacrifício. E Jesus, então, à luz desse texto, nos ensina que ele recebeu de Deus um nome que é sobre todo nome, e a esse nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, porque antes de ser exaltado, ele se esvaziou de toda a sua glória, antes de ser exaltado, ele tornou-se um servo. Amém? Então aqui está a razão para nós, né? Mas não paramos aqui. Jesus também, ele conquistou esse nome por causa da sua morte e da sua ressurreição. Olha o verso 8 aí de Filipenses capítulo 2, o texto que nós estamos lendo, diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Deus o exaltou porque antes ele morreu numa cruz e depois ressuscitou. A morte na cruz era a máxima de uma humilhação. As pessoas que eram mortas, os romanos separava a morte de cruz para os piores bandidos, para as piores pessoas. E Jesus estava ali naquele dia entre dois ladrões, o texto fala para nós, né? Então a morte de cruz era a máxima da humilhação.
né? A humilhação de Jesus se deu de fato na cruz. Despiram Jesus, tiraram a sua roupa, deixaram ele quase que nu, colocaram em sua cabeça uma coroa. Já que você é rei, então nós vamos te dar uma coroa. Mas a coroa que deram a Jesus era uma coroa de espinhos. As pessoas passavam, zombavam dele, cuspiam nele, né? Falavam blasfêmia contra ele. Ele passou por tudo isso. A morte então, né, foi o máximo, o ápice da sua humilhação. A morte de cruz era a mais vergonhosa morte que alguém, um condenado, poderia ter. E Jesus morreu na cruz. Mas é interessante que a Bíblia diz que ele morreu na cruz, mas ele não permaneceu no sepulcro, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. E com a morte e ressurreição de Jesus, veio então a fase da exaltação e da glorificação, né? Acho muito interessante aquele texto, Jesus falando, né? Olha, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muitos frutos. Nós precisamos, à semelhança de Jesus, morrer também. Morrer para nós mesmos, morrer para o pecado, morrer para o mundo e renascer para uma nova vida com Deus. Tem muito crente que não quer morrer. Não estou falando morte literal, né? Mas morte espiritual. Morrer para o pecado, morrer para si mesmo. Morrer para tudo aquilo que é ruim na sua vida. E que de fato é o que representa, o que significa o batismo. O batismo simboliza a morte. Nós precisamos nos identificar com Ele, com Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. A sua morte na condição de sofrer, de padecer, e na sua ressurreição, naquele momento de exaltação e glorificação que Jesus experimentou. É muito interessante que o apóstolo Pedro, quando ele prega aquele sermão depois de Pentecostes, né, no capítulo 2, abre a tua Bíblia correndo aí, Atos capítulo 2, versículo de número 31. Vamos fazer uma leitura aqui bem rápido. Atos capítulo 2, versículo 31 até o versículo de número 36. Acompanhe comigo, fala assim: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Estejam absolutamente certa, pois que toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então veja que Pedro aqui na sua pregação, ele faz referência, né, à crucificação de Jesus e à exaltação dele após a sua morte e a sua ressurreição, onde eles, os judeus que crucificaram a Jesus, Deus fez Jesus crucificado Senhor e Cristo. Mas também, e por último, uma outra razão porque ele, Jesus, recebeu esse nome que é acima de todo nome, é porque ele foi obediente. E a sua obediência, segundo o versículo 8 de Filipenses 2, foi uma obediência até que ponto? Até a morte. Jesus foi obediente até a morte. E nós temos sido, né? Jesus passou por muitas coisas, por muitas provações, por muitas tentações. E se há alguém que nos entende, porque ele foi tentado como nós somos, mas ele não pecou, é Jesus. Jesus, ele entende as nossas dificuldades, as nossas lutas.
as tentações que nós sofremos, porque ele também padeceu. Mas ele se manteve obediente, ele se manteve fiel a Deus até a morte. Então, a obediência de Jesus, né, em fazer a vontade de Deus. Porque qual que era a vontade de Deus para Jesus? O que o Pai queria de Jesus? Hein? O Pai queria que Jesus morresse. Jesus, na sua oração, lá no Getsêmani, ele orou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas que faça a tua vontade. A vontade de Jesus era não ir à cruz, porque ele sabia do que ele haveria de passar, mas ele estava pronto, ele estava disposto a abrir mão da sua vontade pela vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele morresse. Porque se ele não tivesse morrido, se ele não tivesse entregado na cruz por nós, nós não estaríamos hoje aqui, nós não poderíamos ser salvos. A minha e a sua salvação passou pela cruz. E Jesus teve que morrer para que nós pudéssemos alcançar a salvação que Deus tinha para cada um de nós. Então Jesus obedeceu até a morte. Filipenses 2:8 fala isso. E essa semana nós estávamos aqui numa campanha de oração, 6 dias de clamor para 6 meses de bênção. E a tônica das mensagens aqui trazida todos os dias foi uma só: obediência. Se nós queremos a bênção de Deus na nossa vida, nós precisamos obedecer. A obediência, na verdade, é uma condição indispensável para que nós sejamos exaltados, sejamos elevados, sejamos abençoados por Deus, né? É necessário que haja a obediência. Interessante que Deus, quando chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, né, dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Né? E ele continua no versículo 2 a dizer: de ti farei uma grande nação. Né? O que mais que ele diz lá? Eu vou te abençoar e eu vou engrandecer o teu nome. Né? A condição para que Deus fizesse isso na vida de Abraão é que ele obedecesse, que ele saísse da terra onde ele estava e fosse para uma terra que Deus ia mostrar. Abraão obedeceu ou não, gente? Obedeceu. No versículo 4 diz: partiu, pois, Abraão. Abraão largou tudo. E de fato Deus o abençoou e Deus engrandeceu o nome dele. O nome de Abraão hoje é falado, é dito em 3 religiões. 3 grandes religiões. Quais são as 3 grandes religiões? Quais são as 3 grandes religiões? O catolicismo, o protestantismo e o islamismo. Essas 3 grandes religiões fazem menção de Abraão. Né? Deus disse para ele: eu vou te engrandecer o teu nome vai ser grande, teu nome vai ser falado, o teu nome vai ser exaltado. Mas para que isso acontecesse, Abraão teve que obedecer a Deus. Por isso eu dizer aqui que a obediência, ela é uma condição indispensável para que alguém seja elevado. Seja elevado. O contrário também é verdade. A desobediência nos abate. O desobediente, ele é abatido, mas o obediente, ele é exaltado. Jesus foi exaltado, porque Jesus obedeceu. E se nós queremos ser exaltados por Deus, e não abatidos, nós precisamos também, à semelhança de Jesus, obedecer. Se preciso for até a morte. Amém, queridos? Agora, pensando no senhorio de Jesus, para a gente finalizar aqui. Jesus aqui, então, foi exaltado por Deus, onde ele recebeu o nome que é sobre todo nome, e a esse nome, todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus.
querendo ou não, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Mas nós não precisamos esperar o último dia. No último dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Nós não precisamos esperar o último dia para declarar que Jesus Cristo é Senhor. Você não precisa esperar a vinda de Jesus para dizer isso. Você pode fazer essa declaração hoje. Você hoje pode declarar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da sua vida. E você precisa entender que declarar Jesus como Senhor da tua vida é uma condição para que você seja salvo. Nós precisamos confessar Jesus como Senhor da nossa vida e crer nele como Senhor da nossa vida. Muitas pessoas hoje têm confessado Jesus como Salvador. Mas Ele não veio apenas para salvar, Ele veio também para ser Senhor. E a salvação passa pela necessidade de cada um de nós de nos dobrar ao senhorio de Jesus, de nos entregar a Ele e declarar que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o soberano da nossa vida, que Ele é Ele é o meu amo, Ele é o seu amo. Ele é o meu Senhor, Ele é o seu Senhor. E ter Jesus como Senhor, como amo, como dono implica em que eu lhe obedeça, em que eu faça a vontade dEle, não a minha. Tem muito crente hoje, Senhor da sua própria vida. Tem muitos crentes hoje que, se confessaram a Jesus como Senhor, não estão vivendo esta verdade, esse princípio bíblico na sua vida. Nós precisamos aceitar a Jesus como Senhor da nossa vida. Precisamos hoje ainda nos dobrar. O texto está dizendo, para que esse nome que Ele conquistou pelas razões que eu dei antes, esse nome que hoje é exaltado sobre todo nome, a este nome nós, você que está aqui nessa noite, você que está me ouvindo aí na internet, precisa se dobrar diante desse nome. Precisa reconhecer Ele como Senhor da tua vida. Não apenas Salvador, mas também Senhor. Ele veio para nos salvar, mas Ele veio também para se assenhorar da nossa vida. Nos guiar, nos conduzir. Né? E nós precisamos fazer esta entrega na nossa vida. Quando eu falei aqui da aceitação do senhorio dele ser a primeira condição para a salvação, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, está escrito assim, ó: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é condição para a salvação confessar a Jesus como Senhor e crer no meu coração que Deus o ressuscitou. Uma vez que eu faço isso, sou salvo. Mas esta confissão é uma decisão do meu coração. Aceitar o senhorio de Cristo significa estar disposto a fazer o que Ele mandar. Não é apenas de boca, e hoje nós estamos fazendo isso. Muitos de nós fazem isso. Declara que Jesus é o Senhor, mas de boca. Porque com o coração, com a vida, não há esta entrega, não há essa disposição de fazer aquilo que esse Senhor, Jesus, manda. É preciso haver uma decisão no meu coração. Permitir que Ele, Jesus, seja o Senhor da minha vida, do meu lar, da minha empresa, do meu negócio. Enfim, de todas as áreas da minha vida. Jesus precisa ser o Senhor. Amém, amados? Então, não só de palavras. Nós não podemos aceitar a Jesus Cristo apenas de palavra. Ele disse lá em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta, na hora do culto, a gente levantar a mão, oh meu Senhor, como eu te amo, meu Senhor, mas fazendo tudo o contrário do que o Senhor manda, do que o Senhor quer. É muito sério isso.
Tem muita gente aceitando a Jesus como Salvador, mas não como Senhor. E você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, mas também como Senhor da sua vida, amém? Então ter Jesus como Senhor é você ter uma vida de obediência a Ele de fato. Esta é algo que nós precisamos repensar nos nossos dias. Esta obediência a Jesus, como esse que aqui na palavra nos é apresentado como o Senhor. Veja o verso 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. E finalmente, uma vez que eu entendo que Jesus é o Senhor, se Ele é o Senhor, o que eu sou dele? Nós somos servos. Mas temos vivido assim como servos? Será que nós temos servido como servos? Será que nós temos tido essa postura de servos? Se Jesus é o Senhor, nós somos servos. Mas eu tenho servido a Deus? Hoje, o que nós podemos hoje observar é que as pessoas, elas não querem servir. Elas querem ser servidas. Até mesmo por Deus. As pessoas hoje, muitas vezes, se apresentam a Deus em suas orações, em suas súplicas. Não súplica, né? Mas fazendo da oração uma exigência. Fazendo a Deus exigência, né? Como se Deus fosse o servo e nós fôssemos os senhores. Mas é exatamente o contrário. Nós somos servos. Jesus que é o Senhor. Então por isso que nós precisamos, amados, agir como servos. Não buscando muitas vezes, porque o nosso Senhor nos ensinou isso, né? Nós não podemos estar buscando grandezas, buscando às vezes status, buscando às vezes posições, né? Às vezes nos apresentando muitas vezes a Deus, buscando posições, buscando grandeza, buscando status. Mas nós precisamos sim nos colocar na condição de servo, servo que serve ao Senhor. E que não apenas serve ao Senhor, porque se eu sirvo ao Senhor, consequentemente eu preciso também estar disposto a servir aos irmãos. Servir a igreja, servir ao próximo. Vocês vão ouvir muitas vezes nesse ano de 2025, essa palavra, servir, serviço. Por quê? Porque o tema desse ano é chamados para servir. A igreja que somos nós, fomos chamados para servir. Nós não fomos chamados para ser servidos. Isso é o que o mundo prega. O próprio Jesus, eu até havia separado um texto aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, eu anotei de um lado. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 20, vivenciando uma situação com os discípulos, né? Porque um queria ser mais do que o outro. Lá em Mateus capítulo de número 20, a partir do versículo 26, Mateus, Evangelho de Mateus. Achamos? Mateus capítulo 20, versículo 26, ele diz assim. Aliás, a partir do versículo de número 25. Então Jesus chamando-os disse, porque havia ali uma discussão onde a mãe de Tiago e João pediram que Jesus, quando viesse em glória, concedesse um lugar de destaque para os seus dois filhos. E os demais discípulos, quando viram esse pedido da mãe de Tiago e João, ficaram indignados, né? Estavam brigando por posições. Aí Jesus no versículo 25 diz assim, então chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Olha o 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então ele coloca o próprio exemplo dele, que está lá em Filipenses, né? Que ele assumiu, ele se esvaziou de toda a sua glória, assumiu a forma de servo. Então nós também precisamos entender isso, entender que nós temos um Senhor chamado Jesus Cristo, e que nós somos servos desse Senhor. E esse Senhor nos dá o exemplo, onde Ele nos ensina que nós devemos, na posição de servos, servir uns aos outros. Amém? Por que eu trago essa mensagem nessa noite? Exatamente para que os irmãos entendam esse princípio bíblico do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Se Ele é o Senhor, nós devemos ser servos. Servos dEle e servos uns dos outros. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos ficar de pé, vamos fechar nossos olhos nesse momento. Vamos pedir que Deus nesta noite nos abençoe, que esta palavra de fato ela possa no teu coração, né? No teu coração despertar você, para que você tenha Jesus, não apenas como seu Salvador, mas que você o tenha também como o Senhor da sua vida. Que você aceite o senhorio de Cristo por uma decisão do seu coração, que não seja apenas por palavras, mas que seja de coração, e que acima de tudo que nós, tendo Jesus como Senhor, possamos reconhecer que nós somos servos desse Senhor, e que precisamos como servos desse Senhor cumprir o nosso chamado, cumprir a missão que Ele nos deu enquanto igreja, que é servir a Deus e servir uns aos outros. Feche seus olhos agora, aí onde você está. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nesta noite. Gostaria que você fizesse a sua oração de entrega, a sua oração de confissão, a sua oração de reconhecimento, de que você tem um Deus que te salvou, um Deus que tirou você do tremendal de lama e colocou você hoje numa posição para servi-lo, para reconhecer que Ele, Deus, é merecedor. Ele é merecedor porque tudo Ele fez por nós. Nós não temos que ter no nosso coração nenhum questionamento em relação ao servir a Deus. Por que eu tenho que servir a Deus? O que Ele fez por mim? Nós colocamos aqui nesta noite, por meio desta palavra, as razões pelas quais Deus exaltou a Jesus, dando a Ele um nome que é sobre todo nome, para que ao nome dEle todo joelho, inclusive o meu e o seu joelho, nesta noite venha se dobrar, e que a nossa língua venha confessar nesta noite que Ele, Jesus, é o Senhor das nossas vidas. Entregue-se a Ele nesta noite. Coloque a tua vida no altar de Deus e diga: Senhor, eu estou aqui para te servir, eu quero te servir. Sou grato a Ti por tudo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário, pela Tua renúncia, pelo Teu sacrifício. O Senhor merece sim, Pai. O Senhor merece sim, Jesus, ser servido por mim. Então onde você está agora, comece a orar. O louvor vai cantar, e se você quiser adorar com louvor, adore. Mas eu quero que você nessa noite tome também uma decisão de entregar de novo. Ah, pastor, eu já me entreguei a Jesus. Entrega de novo a sua vida para Ele nesta noite, e o reconheça como seu Salvador, como seu Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se você sentir no teu coração de sair do teu lugar e vir aqui no altar de Deus,